decide agora entrar na política, sendo que lá atrás seu pai, seu avô tiveram aquelas experiências horríveis? Porque de fato, eu acho assim... Você vai entrar numa fase também... Agora... Eu acho que esse ano é um ano super importante. Eu acho que vai ser estudado daqui a anos. Como estudar essa divisor de águas. Pandemia pra cá e essa eleição. Essa eleição ela é muito crucial. Eu sou do Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro os últimos 5 governadores foram presos. Exato. Quer dizer, o estado do Rio de Janeiro é uma coisa de louco. Nenhum estado a gente daqui de São Paulo, né, Lene? A gente não consegue entender o Rio de Janeiro, não consegue. E a minha experiência lá fora, quando as pessoas de fora do Brasil pensam em Brasil, elas pensam primeiro em Rio de Janeiro. Sim, claro. A primeira vitrine do Brasil é o Rio de Janeiro. É a Amazônia, lá longe, aquela coisa bonita, mas é o Rio. E é o Rio de Janeiro. E, né, historicamente, Bossa Nova, Carmen Miranda, não sei o que, é Rio de Janeiro. Pão de Açúcar, é Rio de Janeiro. Carnaval. Carnaval. Agora, então, Maracanã. Então, o dano desse Rio de Janeiro tá tão mal. Eu não entendo como funciona. Parece que lá é péssimo. Não dá para separar mais, né? O dano do Rio de Janeiro, ele não fica no Rio de Janeiro. A má imagem do Rio de Janeiro, ela mancha o país como um todo. Então, eu acho que eu gostaria que todo mundo em São Paulo, todo mundo no Brasil, se debruçasse um pouquinho em relação aos problemas do Rio, porque não são problemas do Rio. São problemas que acabam afetando a todo mundo, porque a imagem queimada do Brasil também vem de uma imagem queimada do Rio de Janeiro. E o que aconteceu lá atrás no Rio que chegou nesse ponto? Bom, se dá para colocar aí. Bom, se a gente muito curtinho, a gente fazia. O Rio de Janeiro foi capital. Certo. E durante muito tempo, uma capital, ela se beneficia da entrada de dinheiro de governo federal e de uma quantidade grande de funcionários públicos. Sim. Você vai criando, digamos assim, empregos, bons empregos, estruturas. E quando você quebra isso, essa cidade, digamos assim, ainda se sente, ainda se acha, mas já não tem mais essa estrutura. Então você começa o quê? Uma certa elite carioca a dar jeitinhos. Jeitinhos para manter certos privilégios, jeitinhos para manter um certo dinheiro, e certos jeitinhos viraram corrupção. E a gente pega aí 5 governadores presos, né? Quer dizer, eu acho que a gente não pode ter mais um governador preso no Rio de Janeiro. Quem são os candidatos lá? O Marcelo Freixo é o do partido que eu sou, o PSB, quer dizer, eu acho longe o melhor candidato. E o segundo, que provavelmente vai ser o segundo turno, vai ser com o atual governador, o Cláudio Castro, que era vice do Witzel, que foi eleito e foi preso. Quer dizer, saiu também com confusão e teve que sair. Ele, quer dizer, é mais ou menos farinha do mesmo saco. Quer dizer, mesma maneira. Não estou acusando ele de corrupto, eu estou acusando ele de fazer parte de um esquema de governo que não deu certo, claramente. Você vê o Rio de Janeiro, a decadência do Rio de Janeiro, a pobreza no Rio de Janeiro. E aí você pega uma coisa que talvez seja fácil das pessoas entenderem: Olimpíada. A gente fez uma Olimpíada no Rio de Janeiro. Dinheiro federal, basicamente, mas foi posto no Rio de Janeiro. Tá tudo abandonado, tá tudo largado. Você vai para Copacabana, que é a vitrine do Rio para o mundo, e tá lá cheio de gente pobre dormindo no chão. O Rio de Janeiro não conseguiu, e aí não passou para o Brasil, alavancar a popularidade e a propaganda que uma Olimpíada é para trazer turistas. Como o Barcelona fez isso. Como o Barcelona fez, como outras cidades fizeram. Não conseguiu. Quer dizer, isso era emprego que a gente ia gerar com essa exposição que a Olimpíada dava. E não se conseguiu fazer isso. Então, há tantos erros no Rio de Janeiro e a gente não pode continuar. Então, para mim, eu, como carioca, eu falei, tem que mudar o Rio e tem que mudar o Brasil. O Bolsonaro também é danoso em relação à entrada de dinheiro de fora. Eu me lembro assim, eu estava em Israel fazendo uma matéria, em 2018, ele candidato, ele falando que ia botar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Uma coisa que só o Trump tinha feito nos Estados Unidos, mas era contra tudo que o mundo concorda que não se deve fazer, né? Os países árabes que compram muito, principalmente carne do Brasil, e o Irã também, eles obviamente ficaram indignados, porque aquilo ali é muito importante para eles, a questão da Palestina e Israel, que Jerusalém seja preservada como uma cidade mais internacional e mais neutra. E até os palestinos querem que seja capital também, enfim. Então houve já um problema. Aí depois aparece a Covid. Aí o Bolsonaro e os filhos lá detonam a China. Maior parceiro comercial do Brasil é a China. Aí depois tem a eleição nos Estados Unidos, Trump e Biden, ele com Trump, só com Trump. Quem ganha é o Biden,
segundo maior parceiro comercial do Brasil, os Estados Unidos. Ele detonou o Biden. Aí briga com a Argentina. Vai ter o maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul é a Argentina. Ele detona quem é eleito, o cara que ele detonou. Gente, você não pode ter uma loja, você não pode ter uma padaria que você fica xingando os seus fregueses. Isso é óbvio. Não estamos falando em política, grande ideologia, estamos falando de uma coisa muito corriqueira. Sabe, a gente precisa de negociar, a gente precisa comerciar, precisa Em de um outras mínimo palavras, tratamento. você estaria